Uma discussão que foi bem legal no grupo de estudo que eu estou iniciando de junho e julho de 2003, o 10º grupo de estudo que eu estou fazendo, né, que começou agora, né, essa semana, e que a gente começou a discutir, foi uma discussão interessante, né, porque eu tenho defendido que a gente está vivendo uma junção entre o eu e os fatos, e a gente não consegue separar, e o ego no meio do caminho se identifica com esses fatos, e quando você diz que você pensa alguma coisa, quando a pessoa diz que você não concorda com o que você pensa, a pessoa acha que você está ofendendo ela porque o ego está embolado ali, você não separa. Para você separar, você tem que colocar aqui uma divisora que é a percepção da realidade. Essa percepção da realidade, as pessoas, ontem no grupo, né, algumas pessoas que participam do grupo falaram assim, mas porra, a gente não vai se distanciar, não é uma coisa muito racional, né, e a gente não estaria então criando um distanciamento, uma coisa assim em relação à realidade? Não, olha só, quando a gente está embolado, a gente não consegue ter esse distanciamento. A verdade é o contrário. Quer dizer, o distanciamento, né, todo o processo de autoconhecimento, processo de análise, né, um processo analítico, qualquer processo, um processo filosófico, qualquer processo que você vai fazer para pensar diferente, para você ter uma visão diferente, você vai ter que usar necessariamente a questão da percepção da realidade. Você vai ter que melhorar a sua qualidade de percepção. Então, o que é uma terapia quando você senta lá com o seu analista para fazer? Então, a terapia basicamente é o quê? Você vai falar das coisas que você está sentindo, e aí você vai falar das viagens que você está sentindo. Você vai dizer, ah, não, está acontecendo isso comigo, assim, assim, assim. E o cara vai dizer, não, peraí, isso está acontecendo contigo, mas isso realmente está batendo com a realidade ou é uma paranoia da tua cabeça? Você está fantasiando, você está trazendo um trauma, uma neurose. Quer dizer, o que são as neuroses? A neurose é um trauma que você viveu no passado, que se aplica no presente, mas não tem a ver com os fatos que estão acontecendo. Você está criando os fantasmas. Então isso é o quê? Isso é um déficit de percepção. Então você tem, o que o terapeuta vai fazer? Vai melhorar, né? E vai discutir para você melhorar a sua percepção, para você, quando olhar os fatos, você cada vez olhar os fatos com menos artificialidade e com menos, digamos assim, trauma e menos neurose. Você vai ver menos fantasma. Então, na verdade, é uma desfantasmização, né, da visão que você tem no mundo. Então, quando a gente está falando, e as pessoas falam, ah, isso aí vai ter que criar um distanciamento, uma coisa racional. Não. O ser humano é uma coisa interessante. Né? O ser humano, ele, ele só é humano. A humanidade, a libertação do ser humano se dá a partir da reflexão que você tem sobre o que você pensa, o que você sente. Se você, aquela coisa do Zeca Pagodinho, né, deixa a vida me levar, é exatamente, não é humano. A vida, quando leva a gente, o que leva a gente, quando a vida diz que a gente diz que a vida leva a gente, é o quê? Todos aqueles sentimentos, aqueles traumas que a gente teve na infância, etc. Tudo que a gente não pensou, tudo que a gente não refletiu, a gente vai sendo repetindo as coisas que a gente aprendeu a apertar os botões. Quando você começa a repensar e a se olhar e se autoconhecer, e isso precisa de um instrumento que é a percepção da realidade, uma melhoria da qualidade da percepção da realidade, você começa a se libertar daquilo que você recebeu, que você nunca parou para pensar. Então, o que a gente está falando, quando a gente está falando de melhorar a qualidade da percepção da realidade, no fundo é aquele velho e não sei o que, parar para pensar. Para para pensar, anotar, analisar, ver os sentimentos, depois, esse sentimento aqui eu já tive, não tive, tal, o que acontece isso e tal, papá. Então, isso é uma discussão importante para quem quer atuar nesse novo mundo, que é para quem tem uma visão mais inovadora, mais empreendedora e mais estratégica, é fundamental você ter essa percepção da realidade com mais qualidade. Senão você vai se embolar com a realidade, você vai levar até o ego, e quando as pessoas questionarem você, você vai simplesmente brigar com as pessoas e não vai conseguir dialogar. Para você poder dialogar, é fundamental que você tenha esse distanciamento para você poder trabalhar, como disse a Joyce Baiana no nosso grupo, com uma pasta e você discutir as pastas. Você trazer a sua pasta, ele traz a pasta e vocês discutem pastas e não discutem o teu ego contra o ego dele. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, siga o canal, curta o vídeo. Esse videozinho tem a ver com a trilhazinha do canal, que é sobre Revolução Cognitiva, que é o grupo de estudo que eu estou fazendo, e é o grupo de estudo que você pode também acompanhar, você pode trabalhar junto comigo, que tem um link aqui embaixo para você acompanhar. Duas coisas. Quem está me ajudando na divulgação do curso, nas mídias sociais, é o pessoal da Guardanapo Digital, guardanapodigital.com. E a parte administrativa do curso, renate.com.br, ela cuida de toda essa parte e estão me dando uma força bacana. É isso. Obrigado.